10 dicas para que você preencha corretamente a sua declaração do imposto de renda, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira dica: rendimentos tributáveis. Declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. Isso é muito importante, tá? Declarar todas as fontes pagadoras, né? Independente de ter ou não retenção na fonte, como aluguéis, resgates de previdência privada, aposentadoria, salários, prestação de serviços, ações judiciais, enfim. Declarar todos os rendimentos tributáveis que você tem na sua declaração durante o período de exercício, tá bom? Segunda dica, pessoal, rendimentos dos dependentes, isso mesmo, incluir um dependente, informar também seus rendimentos. Caso ele tenha rendimento específico dele, né, você inclui, sempre lembre de incluir esse dependente na declaração, não deixe ele de fora. E inclua também a sua renda, se ele tiver a renda específica dele, renda tributável, coloca a renda tributável na declaração como dependente e inclua os rendimentos dessa pessoa, tá? Ainda, mesmo que esse dependente não tenha, né, renda atingível para a declaração, né? Suponhamos, ele não é obrigado a declarar porque ele não teve renda suficiente para entrega da declaração. Mesmo assim, tá? Se é um dependente, está na sua declaração e ele tem rendimentos, independente se são tributáveis, se atingiu a meta, se são tributáveis, lógico, mas se atingiu a meta, o mínimo necessário para ser tributado pelo imposto de renda, independente, informe o rendimento desse dependente na sua declaração, tá? Deduções, terceira dica, tá? Deduções. Observar se estão em conformidade com a legislação vigente. Então isso é muito importante, tá? Tem muitas despesas, principalmente despesas médicas aí que o pessoal lança, mas às vezes a Receita não entende isso como despesa. Então observe muito essa questão, se as despesas estão realmente vigentes com a legislação, né? Observando essas despesas médicas, justamente se vão corresponder a serviços efetivamente prestados, né? Efetivamente pagos. Então cuidado, porque às vezes tem serviços que foram fornecidos, mas que não foram pagos, né? Às vezes na própria nota fiscal de prestação de serviço do hospital, ele separa alguns tipos de serviços que foram oferecidos como cortesia ou como parte de um pacote. Então toma cuidado com isso, muito cuidado na hora de lançar despesas, tá? Fornecer ou utilizar recibos frios, né, de despesas médicas, isso é crime, tá, pessoal? Isso sujeita a uma multa aí de 150%, né, do valor de multa da infração, e ainda corre a possibilidade, dependendo da situação, de reclusão, né, prisão de 2 a 5 anos. Então é muito grave isso, muito importante, então muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Vamos lá, quarta dica: arrendamento de imóvel rural. Isso mesmo, arrendamento de imóvel rural, vamos lá. Muito utilizado pelas usinas de açúcar, plantio de cana e, enfim, cana de açúcar. É tributado na declaração como aluguel e não como receita da atividade rural, tá? Arrendamento. O arrendamento, quando você arrenda uma atividade, arrenda um terreno ou arrenda uma fazenda, um sítio para você trabalhar, né? Então, na declaração, isso é lançado como arrendamento, como aluguel, tá? Não como rendimentos, receita da atividade rural. Na declaração a gente separa ali, né? Atividade rural, atividade normal, então isso é renda de aluguel, viu, gente? Então, muito cuidado com isso, né? Se recebido de pessoa jurídica, compensa-se na fonte, né? E se recebido de pessoa física, é obrigado ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte no Carnê-Leão. Então, tem duas situações aí que é muito importante a gente tomar cuidado quando se fala em arrendamento de imóvel rural. Bom, vamos lá. Carnê-Leão, gente. Quinta dica, hein? Carnê-Leão. Recolher o Carnê-Leão quando obrigatório, né? O recebimento de rendimentos tributáveis durante o ano, inclusive de pessoas físicas no exterior, né? A falta do recolhimento do Carnê-Leão está sujeito a multa isolada de 50% do valor do Carnê-Leão não recolhido. E mesmo que tenha incluído os rendimentos sujeitos à declaração ao Carnê-Leão na declaração do imposto de renda, ou ainda não tenha sido apurado o imposto de pagar a declaração de ajuste, mesmo assim incide essa tributação, essa multa em cima de 50% do valor do Carnê-Leão não declarado. Então, muito cuidado com isso aí. Às vezes a gente só chega no final do ano, vai fazer a declaração, vai ver, mas recolheu, deveria ter recolhido o Carnê-Leão, não recolheu, né? Então, às vezes o contador fala, não, vamos fazer a declaração assim mesmo, vamos passar a ver se pega, né? Se dá multa. Já fica ciente que se pegar, né, 50% de multa do valor do Carnê-Leão, do valor do recolhimento mensal que deveria ser feito, tá? Sexta dica, pessoal, sexta dica aqui, ó, valor real das aquisições e alienações, né? É muito importante isso, relacionado aos bens, né? Relacionado a valor da aquisição, tá? Declarar as aquisições e alienações de imóveis diretos pelo valor real da aquisição ou alienação. Recolher o imposto quando houver
ganho de capital, tá? Isso aqui é muito importante, né? A gente vai lançar lá, fez uma compra, vou lançar pelo valor da escritura, aí tem um esquema ali, né? Registra valor menor, tá? Então o cara faz, né? Aí a pessoa que recebeu o dinheiro, recebeu lá 100 mil reais, e aquele que declarou, né? Declarou uma escritura de 50 mil, então fica aquela coisa, né? Aquela diferença de 50 mil para 100 mil e tal. Então é importante isso, gente, ó, valor real das aquisições e alienações. Declarar as aquisições e alienações de bens imóveis, móveis e direitos pelo valor da aquisição ou alienação. Recolher o imposto quando houver ganho de capital. Então é muito importante. Às vezes vai ter ganho de capital, né? Às vezes a pessoa registrou ali um bem no valor X, depois realizou esse bem lá na frente. Aí então a Receita recomenda-se, claro, lógico, ela vai recomendar que você lance isso daí pelo valor real de aquisição, tá bom? Sétima dica, gente, sétima dica muito importante, hein? Saldos bancários, isso mesmo. Declarar todos os saldos bancários, contas correntes, contas de investimentos, demais aplicações financeiras que o contribuinte possa ter, né? Mantidas no Brasil, no exterior, enfim, em nome do declarante e também, né, em nome dos dependentes, tá? Às vezes tem um dependente que também tem uma conta bancária, informa a conta bancária desse dependente também, tá? O valor unitário que exceder a R$140. Então, se você tem lá uma conta bancária, né? E essa conta bancária, se tiver um valor de saldo, né, superior a R$140, aí você informa na declaração, tá bom? Esse é o limite mínimo aí para você informar, tá? Oitava dica, gente, ó, está acabando, hein? CPF. Tá joia? Não permitir que terceiros utilizem seu nome ou número de inscrição do CPF para aquisição de bens e direitos. Isso aqui, gente, é muito complicado, né? Você vai lá, empresta seu nome, né? A pessoa tá, às vezes, seu amigo, parente, sei lá, uma pessoa está com restrição de crédito, precisa fazer um financiamento de imóvel, financiamento imobiliário, aí você vai lá, empresta seu CPF, que tá bom, tá limpo, e a pessoa vai lá e faz um financiamento. Gente, nunca faça isso, porque isso vai te comprometer. Às vezes é uma aquisição que deveria estar em declaração e você às vezes não faz. Então toma muito cuidado com isso, tá? Nona dica, hein, pessoal, relacionada à conta bancária, hein? Não permitir que terceiros utilizem a sua conta bancária para depósitos, saques, pois poderá ter que justificar a origem desse dinheiro, tá? Isso aqui já aconteceu às vezes comigo também, já aconteceu algumas vezes, tá? De você, às vezes, fornece uma conta para uma pessoa, fala, pode usar essa conta poupança aqui, né? Tal, vai movimentando, aí o que acontece? A pessoa começa a movimentar, você perde o controle e aí você vai ter que justificar essa movimentação depois na sua conta, né? Na sua declaração. Então, muito cuidado com isso, porque existem alguns limites de valores de movimentação e que isso pode te comprometer depois na sua declaração. Então, gente, nunca empreste a sua conta bancária para terceiros, tá bom? E a 10ª e última dica fundamental aqui para uma entrega da declaração de imposto de renda sem muitas dificuldades, sem muitas dores de cabeça, é o pagamento de doações efetuados, né? Pagamentos e doações efetuados, enfim, pagamentos diversos, pagamentos sobre serviços, pagamentos sobre alguns tipos de serviços que foram contratados que sofrem retenção e doações efetivadas, tá bom? Vamos lá. Informar na declaração de ajuste anual, no quadro de relação de pagamentos e doações, os pagamentos efetuados vamos lá, tem duas situações aqui, tá? Pessoas jurídicas, quando representar dedução na declaração do contribuinte, né? E também pessoas físicas, quando representarem ou não, é muito importante isso, olha, coloca assim, representarem ou não na declaração do contribuinte, deduções, né? Compreendendo valores, pagamentos efetuados por profissionais liberais como psicólogos, médicos, dentistas, advogados, veterinários, contadores, economistas, engenheiros. Então é o seguinte, ó, sempre que tiver uma prestação de serviço por pessoa física, que seja um profissional liberal, que você contratou um engenheiro, um arquiteto, né? A pessoa informou nota fiscal para você, então você tem que declarar, mesmo que isso não vai ser dedutível, tá? É muito importante, ó, prestou serviço profissional liberal, né? Você contratou, tomou serviço de profissional liberal, mesmo que não vai ser dedutível, tem que informar na declaração de imposto de renda, os pagamentos efetuados a esses profissionais, ok? Vamos lá. E todos os pagamentos efetuados para prestação de serviço para pessoas jurídicas, que vão sofrer as retenções na fonte, né? E também tem que informar na sua declaração, tá? Então, tome muito cuidado com isso, né? Porque a falta de declaração de pagamentos está sujeita a contribuinte a multa de 20%, gente, sobre o valor dos serviços declarados. Então, toma muito cuidado com isso, que isso realmente é muito importante, tá? Essa questão dos pagamentos aí.
Ok, pessoal? Então essas são as 10 dicas fundamentais para que você faça uma entrega da declaração muito eficiente, muito bacana e sem não tenha muita dor de cabeça com isso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, deixa um like aí nesse vídeo e se inscreva no meu canal, caso você já não seja inscrito, para você poder acompanhar mais vídeos como esse, tá ok, pessoal? Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo, tchau, tchau!